No fim de uma estrada esquecida, existia uma pequena casa de madeira onde ninguém ousava entrar. As janelas estavam cobertas de poeira espessa, e a porta principal parecia inchada pela umidade, como se tivesse tentado impedir algo de sair. Dentro, o ar era tão frio que parecia que a casa respirava. Um único corredor longo conduzia a um quarto no fundo, onde a escuridão se acumulava como fumaça. Numa noite de tempestade, um explorador urbano chamado Renato entrou para gravar um vídeo. Sua lanterna tremia em luz fraca, revelando paredes descascadas e marcas profundas, como arranhões feitos por unhas humanas ou algo maior. Enquanto avançava, ouviu um sussurro vindo de trás de uma porta entreaberta, um som lento, úmido, quase como uma respiração presa dentro de alguém que não deveria estar vivo. Ao empurrar a porta, Renato encontrou o quarto completamente vazio, exceto por uma cadeira virada para a parede. A madeira da cadeira estava queimada nas extremidades, como se tivesse sido exposta a calor extremo. Quando ele aproximou a lanterna, a sombra da cadeira se alongou de forma antinatural e começou a se mover sozinha pelo chão, esticando-se até formar uma silhueta humana, contorcida e sem olhos, encarando-o mesmo sem rosto. Antes que pudesse fugir, a sombra se ergueu como uma criatura feita de fumaça viva e abriu uma boca enorme feita apenas de trevas. O sussurro voltou, agora dentro de sua cabeça, e fique. Agora é sua vez de me fazer companhia. A lanterna caiu no chão, registrando apenas Renato sendo engolido pela escuridão, que finalmente fechou a porta, como se estivesse satisfeita por ter encontrado um novo morador. Enquanto caminhava pela trilha estreita, Marcos sentia o mato alto roçar suas pernas como dedos tentando agarrá-lo. A lua mal atravessava o dossel fechado das árvores, criando sombras longas e deformadas que se moviam com o vento fraco. O silêncio era tão profundo que até o próprio passo parecia ecoar longe demais. Foi então que ele percebeu que havia outra coisa caminhando ali, mas não era ele. O som vinha atrás, passos lentos, arrastados, irregulares, como algo que aprendia a andar imitando um ser humano. Marcos acelerou, mas o barulho também acelerou, ficando mais pesado, mais próximo, como se estivesse pisando no mesmo lugar que ele havia pisado segundos antes. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha quando notou um odor úmido e podre invadindo o ar, lembrando carne afogada em lama. Na curva da trilha, ele virou o rosto para trás e viu dois olhos completamente negros brilhando no breu, posicionados alto demais para serem de qualquer animal que conhecesse. A criatura emergiu lentamente, magra e torta, com braços longos demais, arranhando a terra enquanto caminhava. Suas costelas apareciam pela pele rasgada, e a mandíbula deslocada abria em um sorriso impossível, cada dente pontudo pingando uma saliva escura. Marcos correu desesperado, mas a trilha parecia se duplicar, girar, mudar de direção como se a floresta quisesse mantê-lo lá dentro. O som dos passos aumentou até parecer que a criatura respirava em seu pescoço. Ele tropeçou, caiu, e quando ergueu o olhar, a criatura estava diante dele, inclinada, observando-o com fome. Antes que pudesse gritar, ela imitou sua voz com perfeição: "Não adianta correr", e a escuridão o engoliu. O homem caminhava sozinho pela estrada de terra iluminada pela lua pálida, sentindo o vento gelado cortar sua pele. As árvores tortas pareciam observá-lo em silêncio. A cada passo, ele tinha a sensação incômoda de que algo o seguia. O som seco dos galhos quebrando atrás dele só aumentava seu medo. Um uivo profundo ecoou pela mata, fazendo o chão vibrar sob seus pés. O homem parou e viu pares de olhos enormes surgindo entre os troncos. Não eram olhos comuns e brilhavam com inteligência doentia. Outro uivo, mais humano, soou tão perto que sua respiração travou. Das sombras, lobos enormes emergiram, altos como pessoas, com pelos escuros que refletiam a luz da lua. Um deles abriu a boca e falou com voz rouca: "Você voltou, como prometeu." O homem não lembrava de promessa alguma, mas um frio ancestral tomou seu peito. Algo dentro dele reconhecia aquelas criaturas. A lua ficou vermelha por um breve instante, tingindo tudo ao redor. Os lobos foram se aproximando, cercando-o enquanto suas sombras se alongavam no chão. Ele tentou correr, mas seus pés começaram a se deformar. O estalo dos ossos ecoou na noite. Seu grito virou um grito. E a floresta ganhou mais um lobo faminto.
A pequena casa de madeira ficava isolada em um campo seco, cercada por árvores retorcidas que pareciam sussurrar ao vento. Elias vivia ali fugindo do mundo, em busca de paz. Naquela noite, a lua pálida projetava sombras que se moviam como se tivessem vida própria. O silêncio parecia observar. Enquanto Elias bebia café frio, ouviu passos pesados na varanda. Era um som úmido, como carne sendo arrastada lentamente. Ele apagou a lamparina e prendeu a respiração, sentindo o coração martelar no peito. Algo enorme cheirava as frestas da porta. A porta cedeu com um estalo profundo e cortante. A criatura entrou cambaleando, alta e esquelética, com tentáculos finos tremendo sob a luz da lua. Vários olhos piscavam em desordem, brilhando como pequenos abismos vivos. Sua pele pulsava como se algo rastejasse por dentro dela. A criatura murmurou palavras antigas e impossíveis, cada som ecoando como um pesadelo desperto. Elias sentiu sua mente se partir lentamente, esmagada por um terror ancestral. Tentou correr, mas suas pernas se recusaram a obedecer. E o abismo o envolveu na escuridão final. A lua cheia iluminava a rua deserta, onde casas abandonadas formavam silhuetas retorcidas ao redor de uma única casa habitada. O morador, um homem solitário, ouviu rosnados profundos ecoando da floresta próxima. As sombras entre as árvores pareciam se mover com vida própria. O vento carregava um cheiro de terra molhada e algo metálico, quase como sangue. Do escuro da mata, duas luzes amareladas surgiram, fixas como olhos famintos observando a casa à distância. A figura colossal avançava lentamente, exibindo músculos distendidos e pelos encharcados de luar. Suas garras arranhavam o solo, produzindo um som áspero que se misturava ao farfalhar das folhas. O morador trancou as portas tremendo, mas sabia que madeira não seguraria aquilo. A criatura caminhou pela rua silenciosa, passando diante das casas destruídas, farejando cada sombra como se buscasse algo específico. Seus dentes longos brilhavam na penumbra, refletindo a lua como lâminas. Quando ela chegou ao portão, soltou um uivo ensurdecedor que fez as paredes vibrarem. O homem caiu de joelhos, sentindo a vibração atravessar seu peito. O lobisomem então começou a rondar a casa, arranhando as janelas com paciência predatória, como quem brinca com sua presa. Cada passo pesado ecoava pela rua morta, aumentando a sensação de total isolamento. Quando o silêncio finalmente tomou conta, o homem percebeu que a criatura tinha entrado nos fundos. E a última coisa que ele ouviu foi o estalo da porta sendo arrancada das dobradiças. A antiga casa costeira onde Elias vivia estava cercada por penhascos úmidos e ondas que rugiam como criaturas famintas. Naquela noite, o vento trazia um cheiro salgado misturado a algo metálico e podre. Do sótão, ele ouviu um sussurro grave que não parecia humano. Um tom gutural que vibrava como se viesse debaixo da terra. Quando Elias subiu as escadas, encontrou símbolos entalhados no chão, pulsando com uma luz azulada e viscosa. As paredes tremiam como se respirassem, deformando-se em contornos orgânicos. No centro do sótão, um rasgo no ar se abria lentamente. Um olho imenso e vertical observava através dele, movendo-se em calafrios. Do portal, tentáculos finos cobertos de escamas surgiram, arrastando-se pelo piso antigo. Cada toque deixava marcas que fumegavam como ácido. O sussurro se transformou em uma voz que repetia seu nome, deformando-o como se mastigasse cada sílaba. Elias sentiu sua mente tremer, como se pensamentos estranhos invadissem seu cérebro. A criatura atravessou a fenda, revelando um corpo sinuoso e impossível, dobrando-se em ângulos que desafiavam a física. A casa desmoronava ao redor enquanto a entidade se erguia, faminta. Antes que pudesse gritar, Elias foi puxado para o abismo cintilante. O portal se fechou, deixando apenas silêncio, e o mar sussurrando um nome que não deveria existir. A chuva caía como agulhas quando Elias viu, do outro lado da rua, o homem alto e magro parado sob um poste apagado. Seu terno preto parecia costurado na própria escuridão, e o sorriso impossível recortava o rosto pálido como uma fenda viva. Ninguém normal ficaria ali, imóvel, encarando tão fixamente. Mas ele não desviava o olhar nem por um segundo.
Naquela noite, Elias ouviu batidas na janela, lentas e ritmadas, como se marcassem uma contagem regressiva. Ao abrir a cortina, o homem encharcado estava ali, exatamente na mesma postura, com água escorrendo do chapéu e olhos tão fundos que pareciam buracos no mundo. O sorriso aumentou, e a boca parecia se estender mais do que a carne deveria permitir. Quando a luz piscou, Elias o viu mais perto, muito mais perto, apesar de não ter ouvido passos. A pele do estranho pulsava como se algo rastejasse por baixo dela, pressionando para sair. Em meio ao trovão, o homem inclinou a cabeça e seus lábios se moveram, mas o som que escapou não era voz, era um eco grave, antigo, como o ronco de algo subterrâneo despertando. A porta da sala bateu sozinha, e o ambiente ficou denso, pesado, sufocante. Elias sentiu o ar gelar quando o vulto atravessou a parede, trazendo consigo o cheiro de chuva morta e escuridão profunda. O sorriso, agora imenso e deformado, se abriu além do rosto, revelando um vazio girante. A última coisa que Elias ouviu antes da escuridão engolir. O casal Elias e Mariana morava numa cabana antiga, cercada por uma floresta tão densa que a luz quase não atravessava. Certa noite, ruídos de galhos quebrando ecoaram ao redor da casa, como passos pesados arrastando algo. O vento trouxe um cheiro podre que fazia arder os olhos. Mariana jurou ter visto 2 chifres enormes se movendo entre as árvores. Elias saiu com uma lanterna velha, tremendo ao iluminar o bosque. A luz capturou um corpo impossível, um cervo de mais de 2 metros, pele rasgada, costelas expostas e olhos brancos que giravam independentemente. A criatura caminhava como um homem, mas sua mandíbula pendia como se tivesse sido arrancada e recolocada. Elias recuou, mas o monstro avançou com um som úmido de ossos rangendo. A porta da cabana se abriu sozinha quando Mariana tentou trancá-la, como se algo enorme a empurrasse por dentro. O monstro entrou curvado, arrastando cascos quebrados pelo chão de madeira. Ele encarou o casal com fome antiga, o cheiro de carne apodrecida enchendo o ar. Seus chifres cresceram na hora, rachados e pulsando como se tivessem veias vivas. O cervo mutante se lançou sobre Elias, empalando-o e levantando seu corpo como um troféu. Mariana correu para a floresta, ouvindo o monstro mastigar atrás dela. Antes de sumir na escuridão, ela viu a sombra do cervo se partir em 2, criando braços longos e deformados. Aquela criatura não era apenas um animal morto, era algo evoluindo, e ela seria a próxima fase.